transferências federais aos municípios. Foi secretário adjunto de Educação do município de Mogi das Cruzes. Então, bem-vindo, Caio, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, tá? Eu tirei o ícone da enquete, mas agora eu passo a palavra para você. Se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo, Rodrigo, né? Tá eu, Rodrigo, a Silvia da FLUP, o André da FLUP, a Adriana da comunitária, e qualquer coisa você pode falar com a gente, seja no microfone ou no chat, tá bom? Eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, tanto da FLUP quanto da comunitária. Prazer estar aqui com o pessoal do Vale do Paraíba. Vale dizer que até poucas semanas eu podia me considerar um colega de todos os que estão aqui participando, né? Estava como gestor público na área de educação e me desincompatibilizei justamente da função há poucas semaninhas atrás. Mas esse tema do novo Fundeb é um tema que eu pesquiso já, na verdade, o tema do Fundeb, não do novo Fundeb, mas o tema do Fundeb de financiamento de educação, eu já pesquiso há mais de 10 anos. Comecei na graduação, né? Quando eu comecei na graduação, já olhando para financiamento da educação. Então, a ideia é que a gente tenha mais uma conversa aqui sobre como é a configuração desse nosso sistema de financiamento da educação, um tema tão árido. Eu sei que a gente tem pessoas aqui que estão acompanhando e que algumas já têm mais conhecimento a respeito, outras têm menos, então a gente vai fazer uma conversa mais geral e justamente para ter a oportunidade de vocês tirarem dúvidas e, se tudo der certo, fazer algumas provocações aqui para a gente poder pensar novos futuros de financiamento da educação também, e o que pode mudar na realidade. Pergunto aqui para o André, para a Silvia, se vocês preferem, para a Adriana também, que está compartilhando a tela, se vocês preferem que eu compartilhe aqui do meu computador, porque aí eu posso ir passando. O que te deixar aqui. mais à vontade, Caio. Quer compartilhar? Eu paro aqui. Melhor, porque aí eu vou passando no Tá tempo. bom. Pode ser? Tá. Lógico. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver minha tela, certo? Ótimo. Obrigado, Adriana. Se tiver algum probleminha na hora que eu estiver falando, vocês me avisem, por gentileza. Tá? Primeiro, passar aqui a estrutura da nossa conversa. A gente vai passar por 20 principais temas, tá? Estou controlando o tempo, então alguns deles eu vou um pouquinho mais rápido. Mas a organização geral do financiamento da educação pública, depois um pouco da história do nosso financiamento da educação, aspectos gerais da política de fundos, Fundeb mais especificamente falando. Depois a gente entra em questões de como funciona a redistribuição, uma questão de matrículas, como funcionam os fundos estaduais redistributivos, o caso dos municípios aqui do Vale do Paraíba, né, dentro do estado de São Paulo. Aí a gente entra em temática de complementação da União, os pontos 7, 8, 9, são de complementação da União, depois eu vou explicar no detalhe cada um deles. E aí a gente entra na parte do uso dos recursos, o que é permitido, o que é obrigatório, definição dos profissionais da educação, a grande polêmica do abono salarial com recurso do Fundeb que a gente teve em 2021 e terá nos próximos anos também. Não sei se alguns municípios aqui tiveram isso. Se vocês puderem, se vocês quiserem, inclusive, ir comentando no chat, eu vou vendo o que vocês escrevem. Tá? Depois entra um pouco na parte de transparência dos valores dos recursos, papel do CACS Fundeb, as estimativas do Fundeb, como que isso se relaciona com a lei orçamentária anual que todo ano a gente tem que construir. Depois, a relação entre Fundeb e o piso salarial dos professores, e o que vem por aí, os 3 próximos passos de implementação do Fundeb, que ainda não foram concretizados. Tá? Então, essa é basicamente a estrutura da nossa conversa hoje. Começando, então, com a organização do financiamento da educação pública no Brasil, eu sei que vocês tiveram uma conversa mais cedo sobre o Plano Nacional de Educação e a Meta 20, que é de alcançar 10% do PIB de investimento em educação. Para chegar nessa meta 20, né, qual que é o cálculo que o INEP, que é o órgão relacionado ao, governo, ao MEC, né, do governo federal, que faz todas as pesquisas e estudos educacionais, como que eles chegam nessa conta, aqui com os dados retirados do próprio painel de monitoramento do PNE, do INEP, e que é na perspectiva do dado mais recente que eles têm, um resultado preliminar de 2018. Em geral,
tem bastante lag, bastante diferença de tempo entre o momento que a gente está vivendo e o dado do financiamento da educação, porque são dados, muitas vezes, difíceis de sistematizar. Pois bem, o dado de 2018, peço desculpas aqui pelo telefone que está tocando, vocês devem estar ouvindo. O dado de 2018, ele mostra que a gente tinha um investimento em educação de 370 bilhões de reais, somando gastos do governo federal, mais ou menos 103 bilhões, gastos dos governos estaduais e do Distrito Federal, 110 bilhões, gastos municipais, 146 bilhões, e também os gastos de receitas para fiscais, por exemplo, Sistema S. Pois bem, 370 bilhões de reais, o que dava em torno, se não me engano, de 5,4% do PIB naquele ano. Mas como que esse orçamento ele é organizado? Ele é organizado, a gente pode dividir ele em duas partes. Aqueles recursos que são vinculados à educação, os recursos que a gente tem que gastar com a educação, e os recursos que não são vinculados à educação. São recursos, digamos, livres, mas que são investidos na área educacional. Então, qual que é a divisão entre essas duas partes? 2/3, mais ou menos 67%, são de recursos vinculados à educação e 1/3 não. Ou seja, quando a gente está olhando para o investimento geral em educação no Brasil, a gente tem 2/3 sendo recursos que obrigatoriamente têm que ir para a educação e 1/3 discricionário. Voluntariamente, as redes de ensino investem mais em educação. Basicamente é isso. E quais são esses recursos vinculados à educação? Tem a vinculação mínima de impostos da União, que a Constituição Federal manda que no mínimo 18% dos recursos arrecadados de impostos da União tem que ir para a educação. Tem o salário educação, que é redistribuído para os municípios e para os estados. Tem as receitas estaduais e municipais que estão fora do Fundeb, e aí entra o que é Fundeb, que é a soma das receitas estaduais e municipais que são distribuídas dentro do Fundeb, vou explicar para vocês hoje como que funciona isso, e a complementação da União, do governo federal, ao Fundeb. A soma das receitas estaduais, das receitas municipais e da complementação da União dá 60% dos recursos vinculados à educação. E se a gente está falando de 60% de 67% do total do financiamento da educação, isso dá, pelo menos dado de 2018, que é o mais recente que a gente tem, 40%. Então, a pergunta daquela enquete que a gente fez logo de início para conversar, a resposta efetiva é 40%. O Fundeb representa 40% do investimento total em educação pública no Brasil. Isso é muito surpreendente, né? Porque a gente o tempo inteiro ouve falar que o Fundeb é o todo, ou próximo do todo do financiamento da educação. Isso é muito trazido na mídia, nas discussões que a gente faz, e não à toa a resposta majoritária, né, de todo mundo que está aqui acompanhando, como se o Fundeb representasse quase que a totalidade, 80% do financiamento da educação. Ele é uma parte, mas mesmo sendo uma parte, menos da metade, ele é de fundamental importância, e é isso que eu pretendo trazer aqui na explicação para vocês. Então, só esse dado aqui inicial, o Fundeb é uma parte do financiamento da educação, é 40%. Mas por que ele é tão importante? E aí eu vou trazer um pouco de história para a gente conversar. Antes disso, antes de entrar na história, só queria mostrar para vocês quais são as receitas, então, que compõem o Fundeb, né? Quando a gente está olhando para os recursos vinculados à educação, esses 67% do total do financiamento da educação, a gente está falando, sobretudo, de 25% do FPE, FPM, ICMS, que inclui também os fundos de combate à pobreza, IPVA, ITCMD, ITR e o EPI exportação. São impostos ou tributos que são vinculados 25% à educação. Mas a gente também tem, no âmbito dos municípios, aqui a gente está com o público de municípios, 25% do ISS, 25% do ITBI, que é de transmissão de bens intervivos, e aqui ficou repetido, 25% do IPTU, tá? Então, depois eu vou fazer esse ajuste aqui no material que vai ficar disponível para vocês. Pois bem, o que vai para o Fundeb? ISS, ITBI e IPTU não vão para o Fundeb. Continuam com os municípios, e os municípios têm que gastar 25% em educação, em manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas isso não é redistribuído para o Fundeb.
O que é redistribuído para o Fundeb? 20% desses 25 aqui, 20% de FPE, FPM, ICMS, IPVA, TCMD, ITR e IPI exportação. Ou seja, não é o todo desses impostos aqui que vai para o Fundeb, mas uma parte dele. Dos 25, 20. Na verdade, dos 25, 80%, que dá justamente 20% do total do FPE, do FPM, do ICMS. Então, essa é a configuração de quais receitas municipais e estaduais alimentam o Fundeb. E aí, entrando justamente um pouco de história para mostrar para vocês a importância do que a gente está falando aqui, a importância do Fundeb. Se a gente olha uma tipologia histórica, essa aqui é uma tipologia histórica que eu propus no meu mestrado, e aí também vou compartilhar com a Silvia, se ela puder compartilhar com todos vocês na sequência, essa tese de mestrado, em que eu mostro quais foram os principais períodos de organização do nosso sistema de financiamento da educação no Brasil. Aqui eu trago a imagem do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, a gente se lembra sempre na história das reformas pombalinas, né, que foram feitas ali no século XVIII, anos 1700 e segunda metade do século XVIII. Marquês de Pombal foi um dos principais responsáveis pela chamada expulsão dos jesuítas do Brasil, né. Até então, o nosso sistema de ensino era um sistema jesuíta. Eram os jesuítas que faziam uma série de atividades econômicas e arrecadavam recursos e bancavam as escolas no Brasil que tinham esse cunho totalmente religioso. A partir das reformas pombalinas, a gente teve uma mudança, né? E as escolas passaram a não mais ser vinculadas à igreja, mas sim ao Estado brasileiro. Contudo, durante todo o período entre o século XVIII e 1934, que é a primeira Constituição, que se diz uma Constituição mais democrática, mais cidadã, né, de 1934, que foi antes do Estado Novo, do Getúlio Vargas, durante todo esse período a gente podia dizer que não tinha uma vinculação constitucional de recursos para a educação e não tinha muito bem uma definição do dever federativo nesse financiamento. Era um município, ou as localidades mais locais, ou eram as províncias, quem que tinha que fazer o financiamento das nossas escolas? Isso não era claro de acordo com a lei. Então, cada local, cada província fazia do seu jeito, isso criava uma desigualdade gigantesca. De 1934 a 1988, aí sim, 1988, a Constituição Cidadã, a gente tem um período de vinculação constitucional de impostos, sim, para a educação, mas com um período de exceção. Enquanto a gente tinha uma democracia, tinha vinculação de impostos. Quando a gente passou a ter ditadura, tanto do Estado Novo, depois a ditadura militar de 1964, a gente passou a não ter mais a vinculação constitucional de impostos para a educação. Ou seja, flutuou essa vinculação de acordo com o cenário democrático. Mas a colaboração interfederativa, digamos, o quanto que a União ajudava os municípios, ou o Estado ajudava os municípios, isso era organizado de acordo com interesses do jogo político. Essa era a centralidade do funcionamento desse período de 34 a 88. Quando a gente está falando de vinculação constitucional de recursos, a gente está falando justamente desses dados aqui, desses números aqui. Uma parte dos recursos de impostos que tem que ser obrigatoriamente dedicados à manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, em 1988, a gente tem a Constituição Cidadã de fato chegando, com a vinculação constitucional contínua de impostos para a educação e um sistema de colaboração financeira entre os entes federativos, que é organizado de forma legal, legalmente falando, de acordo com as necessidades educacionais. Quais necessidades educacionais mais prementes que a gente tem? O número de matrículas. O quanto que uma rede tem de necessidade educacional pode ser expresso pelo número de matrículas que tem. E quem que é essa pessoa aqui, essa figura que aparece aqui embaixo? Esse aqui é o senador João Calmon. João Calmon, em 1983, ou seja, antes da Constituição Federal, conseguiu aprovar no Congresso a chamada Emenda Calmon, que foi o princípio do retorno da vinculação de impostos para a educação. A importância da vinculação de impostos é que os recursos passam a não flutuar mais de acordo com decisões basicamente políticas, né? Existe um recurso garantido para a educação em função
do quanto se arrecada de impostos. E isso é muito importante porque justamente dá uma certa independência, uma certa proteção para nós, gestores públicos na área de educação. Tanto é que vejam a diferença que a gente tem ao longo do tempo, e aqui vale dizer, esse período de 1988 até agora, ele é um período que teve vários avanços, e eu vou mostrar eles para vocês. Mas vou trazer aqui um número do quanto que avançou em recursos, em valores corrigidos pela inflação, de 1996 até 2020, pós-Fundeb, e o quanto que a projeção de 2026, ou seja, daqui 4 anos, da evolução do valor mínimo aluno-ano nacional. O quanto a rede pública de ensino, que menos investe em educação, que menos tem de recursos para investir em educação por aluno, o quanto que efetivamente coloca. Em 1996, era R$ 342 por aluno por ano. Isso dava, divide isso por 12, dá menos de R$ 30 por aluno por mês. Hoje a gente tem um cenário de que as redes que menos têm para investir em educação, quando a gente estava pensando em 2020, era R$ 3.600. E agora a gente está próximo justamente de 5.700, 5.400 a gente está, na verdade, que é o pós-implementação do novo Fundeb, que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, as novas regras. Então, vejam a evolução, e o cerne dessa evolução é enfrentamento das desigualdades. Esse é o ponto principal do que a gente foi avançando na história do nosso financiamento da educação. A gente começou, olha, em 96, já depois da Constituição, a gente tinha redes, e aqui, sobretudo, no interior do Maranhão, interior do Piauí, dos estados do Nordeste, que tinham um recurso quase nulo para investir em educação. E agora já tem uma condição muito mais satisfatória, mais de 10 vezes mais recursos para investir em educação, e isso a gente está falando atualizado pela inflação. E o que mudou, né, nessa linha do tempo? O que foi avançando? Principalmente nesse período, a gente teve não apenas o retorno da vinculação de 25% dos impostos estaduais e municipais para a educação, mas também a criação de transferências baseadas em um valor per capita nacional. O PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAT, que é do transporte escolar, e o PDDE, que para as nossas escolas é um alívio, né, a existência do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Para além disso, as transferências voluntárias do Ministério da Educação, as transferências discricionárias, passaram, em 2007, a ser organizadas num sistema em que os municípios faziam uma avaliação e recebiam recursos, podiam pleitear recursos a partir dessa avaliação das suas próprias fragilidades, que é o PAR, o Plano de Ações Articuladas, a partir do qual é possível obter as transferências voluntárias da União. Claro que o PAR está sendo, ao longo desses últimos tempos, um pouquinho desmontado, não à toa a gente teve aí o escândalo, né, no Ministério da Educação a respeito da interferência de pastores para pleitear e obter acesso aos recursos das transferências voluntárias. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas o principal ponto que marca esse período, que é um período mais republicano, né, a gente pode falar do sistema de financiamento da educação, é a criação da política de fundos, que foi criada lá em 96 com o Fundef, que era especificamente do ensino fundamental. Em 2006, a gente evoluiu para o Fundeb, que aí passou a ser uma transferência de recursos, que a gente vai mostrar aqui como que funciona para toda a educação básica, e a partir de 2020, o novo Fundeb. Então, basicamente, esse é um breve fio histórico do nosso financiamento da educação. E aí, entrando nos aspectos gerais da nossa política de fundos, então, de 96 até aqui, e tudo indica que a gente vai continuar nesse sentido. Primeira coisa que é importante todos os gestores públicos, de todos os gestores da área de educação saberem, é que o Fundeb, ele tem uma natureza contábil. Não existe um lugar onde o recurso do Fundeb, ele fica preso, como se fosse uma poupança, fique retido. Não, é um fluxo redistributivo contínuo. E aí eu trago a imagem de um sistema circulatório. Basicamente, o Fundeb, e a política de fundos, porque o Fundef também era assim, ele é uma redistribuição de recursos.
o recurso ele não fica parado. Ele é transferido para as redes estaduais e municipais de acordo com o que cada rede merece receber. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que esse merece receber. Mas ele é um fluxo contínuo. Não existe um Fundeb, uma conta única do Fundeb. Existe, sim, um fluxo redistributivo. A competência do Fundeb é anual. Ou seja, a gente tem que olhar o funcionamento do Fundeb de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano. Claro que a gente tem a parcela diferida, chamada parcela diferida, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas, de alguma forma, a gente pode sistematizar, simplificar, resumir que as receitas do Fundeb devem ser usadas no mesmo ano, no mesmo período em que são recebidas. E 90% deve ser empenhado e liquidado no mesmo período. O recurso que a gente está recebendo agora em 2022 tem que ser usado em 2022, a não ser uma parcela diferida, que é de, no máximo, 10%. Outra coisa muito importante saber, o recurso do Fundeb não é um recurso federal. Não é um recurso que é uma benesse do governo federal. O recurso do Fundeb é um recurso de cada estado, de cada município, de cada rede de ensino. Isso significa, no final das contas, o quê? Ele não pode, se ele não for usado, ele não pode ser devolvido para o governo federal. Não existe devolução do recurso do Fundeb. Ele tem que ser usado. Se ele não for usado, aí é um crime de improbidade administrativa e depois o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão organizar como que o recurso vai ser utilizado depois, mas antes vai ter uma punição ao gestor que não fez a utilização desse recurso. E um último ponto aqui de aspecto geral da política de fundos, que é muito importante dizer. Não tem ingerência política no Fundeb. Como o Fundeb ele não é um órgão em si, ele é um sistema circulatório, ele funciona automaticamente. Então, tem regras técnicas definidas pela legislação e não tem como você receber mais recursos do Fundeb por você ter boas relações político-partidárias no MEC ou no FNDE. Essa é uma das principais virtudes do funcionamento do Fundeb. Ele é republicano, ele não tem uma organização definida pelo jogo político-partidário. Para você receber mais recursos do Fundeb, hoje só tem um caminho, ter mais matrículas. E aí eu vou mostrar para vocês justamente que isso, o Fundeb, o funcionamento do Fundeb é baseado na lógica de valores per capita. Cada rede de ensino vai receber de recursos em função do número de matrículas que tinha no ano anterior. É tudo uma questão de matrícula. Não tem segredo. A receita do Fundeb é basicamente uma multiplicação de um valor per capita do seu estado, após a complementação da União, que aqui a gente no estado de São Paulo não recebe, né? Pela soma, multiplicação desse valor per capita pela soma ponderada das matrículas. Mas ponderado por quê? É tudo uma questão de matrícula, mas não matrículas contadas com peso 1, todas elas. Ela vai variar. A variação dos fatores de ponderação são dados em função da etapa de ensino, creche, pré-escola, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, não ensino médico. Cada um deles tem um fator de ponderação diferente. Cada tipo de ensino tem um fator de ponderação diferente. Se é regular, se é EJA integrada, se é ensino profissional técnico, se é educação especial, se é indígena ou quilombola. Cada um deles tem também um fator de ponderação associado. Então, e aí depois eu vou explicar basicamente qual que é a lógica do que é maior fator de ponderação. A dependência administrativa, no caso das creches, se é público ou se é conveniado, tem fator de ponderação diferente. A jornada, se é integral ou se é parcial, e a localização, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, se é urbana ou se é rural. Qual que é a lógica principal de funcionamento desses fatores de ponderação? Quanto maior o custo da etapa, ou do tipo de ensino, ou da jornada, maior o fator de ponderação. E esses fatores de ponderação, hoje, no nosso funcionamento, variam de 0,8, que é o fator de ponderação do EJA, até 1,3, que é o fator de ponderação da creche tempo integral ou do ensino médio em tempo integral. Porque o tempo integral ele tem um custo maior do que o parcial. E o EJA parcial tem um custo menor, em geral, porque a estrutura necessária para o funcionamento do EJA é uma estrutura menos custosa, né? E também existe uma lógica de que o Fundeb ele tenta incentivar
que as matrículas se deem tanto no tempo integral quanto no funcionamento regular. Ou seja, o funcionamento desses fatores de ponderação visa desincentivar o EJA, para que se tenha um incentivo do ensino regular. Então, é tudo uma questão de matrículas, cada rede de ensino vai receber recursos de acordo com o que tiver de número de matrículas. Agora, como que funciona essa redistribuição? Ela é feita, essa distribuição dos recursos, ela é feita em etapas. Uma primeira etapa em cada estado e depois etapas de complementação da União. Então, a primeira etapa é a etapa em cada estado. Na verdade, a gente pode dizer que o Fundeb, ele não é um Fundeb único no Brasil. Ele é composto por 27 fundos estaduais que distribuem parte dos recursos vinculados à educação. Lembra que a gente tinha visto naquele, se não me engano, terceiro slide, que uma parte dos recursos ia para o Fundeb para ser redistribuído. E essa redistribuição é de acordo com o número de matrículas. Ou seja, da divisão de uma cesta de impostos pela total de matrículas no estado, se chega a um valor per capita igual para todas as redes do estado. Ou seja, todas as redes paulistas têm o mesmo valor aluno-ano dentro do Fundeb. Então, da cesta de impostos, a gente tem recursos a receber do Fundeb em cada rede. É uma divisão da cesta de impostos pela soma de matrículas no total do estado, vezes a matrícula da rede, o número de matrículas da rede. O que significa isso? Se cada município e cada governo estadual contribui com o Fundeb de acordo com a sua disponibilidade fiscal e recebe de acordo com o seu número de matrículas, ganha recurso com o Fundeb quem tem relativamente mais matrículas do que receita de impostos. E, fato aqui, todos os governos estaduais perdem recursos com o Fundeb, desde o Fundef, na verdade, porque o ICMS, que é um imposto estadual, e um pedacinho vai para os municípios, ele é o imposto de maior peso dentro dessa cesta. Ou seja, os estados contribuem muito e não recebem tanto de volta porque não tem tantas matrículas assim. Isso significa, claro, um estímulo para que os municípios aumentem o número de matrículas. Então, aquele movimento, e vocês aqui presentes conhecem muito bem, aquele movimento que a gente assistiu na década de 90, assistiu nos anos 2000 e ainda continua assistindo, de municipalização das matrículas, isso vem muito também por conta desse incentivo financeiro. É muito importante o funcionamento do Fundeb no sentido da municipalização, porque as redes de ensino municipais passaram a incorporar matrículas das redes estaduais e, com isso, receberam mais recursos do Fundeb. Não ficaram ao Deus dará, né? Tiveram um suporte financeiro para fazer esse tipo de movimentação. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Município de Aparecida. Não sei se está aqui presente representante do município de Aparecida, se tiver, pode dar um alô no chat, mas eu peguei os dados aqui do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. O IBSA, ele disponibiliza no site dele uma estimativa de cada um dos anos, né, no início do ano, normalmente isso é publicado, uma estimativa do quanto cada município vai receber no Fundeb, e isso é compartilhado antes pelo governo federal, mas explica o porquê de que cada município está recebendo tanto de recurso do Fundeb. Então, o município de Aparecida aqui, no Vale do Paraíba. Então, a gente tem um caso de uma receita de impostos que é 18 milhões do ICMS, quase 8 milhões do IPVA, 154 mil reais do IPI exportação, mais 29 milhões, 28, quase 30 milhões de FPM e mais 16 mil de ITR. Veja, isso aqui significa, portanto, uma receita de impostos, desses impostos que são vinculados à educação, de quase 56 milhões de reais no município de Aparecida. Quanto disso vai para o Fundeb? 20%. Então, 20% de 56 milhões dá 11 milhões. É a contribuição de Aparecida com o Fundeb. E quanto que Aparecida vai receber do Fundeb? Então, ela destina, é que não faz a transferência, né? É tudo um fluxo contínuo. Mas
É quase como se destinasse 11 milhões para o Fundeb. E quanto que o município de Aparecida vai receber de volta? Vai receber de acordo com as suas matrículas. Então, por exemplo, o município de Aparecida tem 589 matrículas de creche integral. Qual que é o valor associado, valor aluno ano, da creche integral no estado de São Paulo? É o valor dos anos iniciais urbano, de ensino fundamental, que é 5.367, vezes o ponderador de 1,3, que dá um valor aqui de quase 7 mil reais. Portanto, em relação às matrículas que a Aparecida tem de creche integral, vai receber 4 milhões. E aí, em relação às matrículas de séries iniciais localidade urbana, 8 milhões. Em relação às matrículas, as 1.674 matrículas nas séries finais de ensino fundamental na localidade urbana, são 10 milhões. Ou seja, a soma disso tudo de recursos a receber por conta das matrículas é 30,7 milhões de reais. Vejam, a Aparecida contribuiu 11 milhões, com 11 milhões para o Fundeb, mas recebe de volta 31 milhões. Ou seja, liquidamente falando, a Aparecida ganha quase 20 milhões de reais com o Fundeb. Esse dado aqui, quase 31 milhões de reais a receber, 11 milhões a contribuir, portanto, o saldo líquido é praticamente 20 milhões de reais. Isso acontece em todo o estado de São Paulo. Isso acontece em cada um dos 27 fundos estaduais, na verdade, 26 fundos estaduais, porque tem o fundo do Distrito Federal, mas no Distrito Federal é só Brasília. Então, Brasília contribui com tanto de recursos e recebe o mesmo tanto, porque é um único ente federativo ali. E aí, eu queria mostrar para vocês esse ganho e perde aqui na região do Vale do Paraíba. Aparecida, como a gente estava falando, tem um ganho de praticamente 20 milhões de reais. Caçapava contribui com 38 milhões e recebe do Fundeb 53, ou seja, liquidamente falando, ele tem um ganho de 17 milhões de reais. Campos do Jordão, 16 milhões de contribuição, 49 milhões de receita, ou seja, um ganho de 32,7. Vejam que não existe uma regra específica. Por exemplo, a Aparecida recebe do Fundeb quase 3 vezes o que contribui. Já que, se a gente pega o município de Caçapava, não chega ao dobro o que recebe, né? E mais, tem municípios que perdem recursos com o Fundeb. Não é só o governo do estado que perde. Tem municípios que têm relativamente mais recursos de contribuição, mais recursos de impostos, do que matrículas, se você pega a proporcionalidade dentro do estado. Ou seja, são municípios que vão perder. E aqui, no caso do Vale do Paraíba, a gente tem 2 situações. O município de Lagoinha, que perde 800 mil reais, 770 mil reais com o Fundeb, e o município de Natividade da Serra, que perde 347 mil reais com o Fundeb. Vejam o que justifica essa perda, como o Rafael perguntou aqui. É justamente essa lógica de que você contribui mais, porque você tem relativamente mais recursos arrecadados do que você tem de matrículas. Vamos supor que o caso de Lagoinha, não é o número exato, mas vamos supor que Lagoinha tem 1% do total de impostos do estado, mas tem 0,5% das matrículas. Ou seja, ele vai contribuir com 1% e vai receber por meio, ou seja, vai perder essa diferença de 0,5 ponto percentual. É essa lógica de perda de recursos do Fundeb, né, com o Fundeb. Mas no caso aqui do Vale do Paraíba, a gente tem alguns municípios que ficam praticamente empatados. Pindamonhangaba contribui com 81,1 milhões, recebe 81,5 milhões. Tem um ganho relativamente pequeno de 456 mil reais. Continuando aqui, não sei se vocês quiserem ficar um pouquinho mais aqui nessa página para ver os valores, mas a gente tem também os outros. Oi, por favor. Me parece que essas 2 cidades, Lagoinha e Natividade, são cidades com poucos habitantes, são cidades pequenas. Isso. E eu sei que o caso de Pinda também é uma cidade que não municipalizou tudo. Ela ainda divide com o governo estadual, por exemplo, Fundamental 2,
Então, talvez se explique, mas eu achei curioso, né, que as cidades menores acabaram tendo perda de receita por causa da lógica redistributiva, né? Pensei que as menores deveriam ter ganho de receita, mas, enfim, é o que é. Em geral, Silvia, e aí eu te explico, quando a gente vê o dado Brasil, né, a gente vê que municípios, os menores mesmo, eles ou ganham pouco ou perdem recursos com o Fundeb. Por quê? Porque o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, é a principal receita desses municípios. Então, quando a gente está olhando para a cesta de impostos, o FPM deles tem um peso muito grande. E eles têm poucas matrículas, ou então até matrículas redistribuídas, matrículas que são compartilhadas com o governo estadual, né? Ou, melhor, como você disse, municipalizaram um pouco. Então, existe mesmo esse padrão de que municípios muito pequenos, que vivem muito do FPM, têm poucos recursos, tem perda de recursos com o Fundeb. Agora, vou mostrar para vocês aqui o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem Santo Antônio do Punhal, que também é pequeno, São Bento do Sapucaí, relativamente pequenos, mas que tem ganhos líquidos com o Fundeb. E aqui a gente tem São José dos Campos, com um ganho bastante elevado, 129 milhões, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba. Eu vou chamar a atenção aqui de Taubaté. Taubaté, percebam, contribui com praticamente 100 milhões de reais e recebe praticamente 250 milhões de reais, né? Tem um ganho bastante elevado com o Fundeb. Agora, São José dos Campos, Taubaté, por que eles têm uma receita tão grande do Fundeb, sendo que são municípios que têm uma alta, têm arrecadações de tributos muito altos? Porque, se a gente volta naquele gráfico inicial, esse aqui, percebam, ISS, ITBI e IPTU não são redistribuídos para o Fundeb. Os municípios grandes que têm muita arrecadação de IPTU, que têm muitos serviços, muita arrecadação de ISS, não contribuem com IPTU, ISS, TBI para o Fundeb. Contribuem com uma cota à parte do FPE, no FPE não, porque não são municípios, Fundo de Participação dos Estados, mas só para os estados, mas com a FPM, com a cota parte do ICMS, com a cota parte do IPVA, com a cota parte do ITCMD, com a cota parte do ITR, ou seja, contribuem relativamente pouco com o que tem efetivamente de recursos. Por isso, a importância daquela nossa primeiro postulado. O Fundeb não é o todo do financiamento da educação. Isso gera algumas distorções. Então, a gente tem municípios relativamente mais ricos do estado que são grandes ganhadores líquidos no Fundeb, porque as suas principais receitas não estão sendo computadas para a contribuição do Fundeb, mas esses municípios recebem muita matrícula, muito recurso, porque tem muita matrícula. Então, é importante a gente ter essa perspectiva. Cristina, de Natividade da Serra, justamente só tem PEI infantil compartilhado com o Estado, né? Mas no saldo do Vale do Paraíba, e aqui a importância do Fundeb, vamos lembrar que em 2020 a gente estava numa situação de que o Fundeb podia deixar de existir, podia acabar, se a gente não tivesse aprovado ali aos 45 do segundo tempo uma emenda constitucional e depois uma lei de regulamentação do Fundeb. O Vale do Paraíba, ele contribui com o Fundeb estadual em um montante da ordem de 819 milhões de reais, mas recebe de volta 1 bilhão e 400 milhões de reais. É um ganho de 580 milhões de reais. Isso significa 70% a mais de recursos para investir em educação. Vejam a importância do Fundeb para os municípios do Vale do Paraíba. Se o Fundeb não existisse, a gente perderia na nossa região 580 milhões de reais, que significaria que a gente teria aí um decrescimento de 40% do nosso investimento, da nossa capacidade de investimento de recursos do Fundeb. Aqui, exemplos práticos do Vale do Paraíba e que se vêem em todo o país, sendo que no Vale do Paraíba a gente não tem recursos de complementação da União, né? São recursos, portanto, do próprio Fundo Estadual de São Paulo redistribuídos. Tá? Então, acho que esses são dados importantes para entender
esse funcionamento intraestadual da distribuição. A gente tem, portanto, municípios que ganham, municípios que perdem recursos, porque tem um funcionamento quase como se fosse uma política Robin Hood, né? Tem algumas pessoas que apelidam o Fundeb dessa forma. É uma política que tira recursos de quem tem relativamente mais e destina para quem mais precisa. E a precisão, a necessidade, é justamente dada pelo número de matrículas. Mas também trazer esses elementos de que tem municípios mais ricos que são muito ganhadores líquidos do Fundeb, ganham muito com o Fundeb, isso mostra que o Fundeb, pelo menos no funcionamento atual dele, a gente vai tocar mais nesse assunto, esse funcionamento, ele tem algumas distorções. Agora vamos falar sobre a complementação da União ao Fundeb. Vamos lembrar que a complementação da União, ela existe desde o Fundef, lá desde 96, mas foi sendo remodelada em seu funcionamento. Existem três complementações, três tipos de complementações, sendo que 2 desses tipos já estão em vigor. Primeiro, a complementação que a gente pode chamar de complementação VAF, é a complementação pelo valor aluno-ano Fundeb. Basicamente, qual que é o funcionamento? A União destina recursos, complementa recursos para os fundos estaduais que têm menos recursos por aluno. Então, vamos lembrar, aqui os números de 2019. O dado do município do estado de São Paulo, de todos os municípios dentro do estado de São Paulo, era um dado de valor aluno-ano peso 1, que é dos anos iniciais urbanos, de R$ 3.900. Ora, do Maranhão, quando a gente faz essa distribuição do bolo de recursos tributários pela soma de matrículas ponderadas, dava um valor de R$ 1.772. Muito pouco, né? Então, a União complementa os recursos do Maranhão, complementa os recursos do Maranhão, primeiro para empatar com os recursos por aluno do Pará, que é o estado logo na sequência nesse ranking de valor aluno-ano mínimo. Empatou o recurso do Pará e do Maranhão, tem uma destinação de recursos para que ambos alcancem o valor aluno-ano do Amazonas. E depois para que os 3 alcancem do Piauí e assim por diante, até esgotar o tanto de recursos que a União tem que complementar. O quanto que a União tem que complementar? Nesse tipo de complementação, que é a complementação VAF, que olha para o valor aluno-ano Fundeb dos fundos estaduais, é um total montante de 10% da soma de todos os fundos estaduais. Essa é a lógica de distribuição da complementação da União. Um percentual do quanto todos os fundos estaduais, os 27 somados, alcançam. Se, em 2019, a complementação, né, a soma dos fundos estaduais era de 143 bilhões de reais, 10% disso, essa distribuição, era de 14,3 bilhões de reais. Então, foi dado recurso tal que os estados fossem empatando entre si, até que todos alcançassem o valor da Paraíba, e depois ainda tinha um pouquinho de recurso para alcançar os 14,3 bilhões, e aí todos os estados, todos esses 9 estados complementados, alcançaram o valor mínimo nacional de R$ 3.200. Então, esse é o funcionamento da complementação VAF, que não atinge todos os estados, atinge os estados que têm uma maior carência de recursos por aluno. Tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de complementação da União é a complementação chamada de complementação VAT, é a complementação do valor aluno-ano total. O valor aluno-ano total considera todas as receitas vinculadas à educação, e não só aquelas que são distribuídas dentro do Fundeb. Aqui está a grande lógica, a diferença do VAF para o VAT. O VAT, valor aluno total, é uma soma do VAF, que a gente já tinha visto, né, que é 20% do ICMS, PVA, FPF, PM e tal, com a complementação VAF. Então, o VAT é uma soma do VAF com os 5% restantes dessa mesma cesta de impostos, do ICMS, do IPVA, do FPE, do FPM, mais outras receitas de impostos vinculadas à educação, que são salário-educação,
os recursos transferidos do PNAE, do PNAD e do PDDE, royalties vinculados à educação, e aqui no Vale do Paraíba a gente tem bastante, e também os 25% do IPTU, os 25% do ITBI e os 25% do ISS. Somando todas essas receitas, a gente tem o VAT. E aqui é importante fazer um postulado, uma identificação. A gente tem municípios, capitais, que recebem complementação VAF. Por exemplo, se a gente pega aqui, Recife. Recife é um dos municípios mais ricos do Brasil, mas está num estado relativamente pobre, estado de Pernambuco. Como a complementação VAF é para elevar o valor mínimo do estado, Recife acaba recebendo essa complementação VAF. Agora, na complementação VAT, não, porque a complementação VAT é um recurso destinado a quem efetivamente mais precisa, contemplando todas essas receitas. Então, a gente tem, e vejam no mapa aqui uma simulação de quais são os municípios que recebem, a gente tem municípios de Minas Gerais, a gente tem municípios de Santa Catarina, a gente tem municípios de Curitiba, que são municípios relativamente pobres no total do país, muito pobres nesses estados, e que passam a receber complementação da União porque efetivamente precisam, olhando por essa lógica mais completa do financiamento da educação. Então, olha, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o dado de Minas Gerais. Minas Gerais não recebe complementação VAF, mas recebe complementação VAT. E aí vejam o salto que alguns dos municípios de Minas Gerais dão no valor aluno ano total. Águas Vermelhas, por exemplo, tinha um valor aluno ano total, em 2022, sem complementação da União, de R$ 4.250 por aluno. Com a complementação VAT, o município de Águas Vermelhas, o município de Datas, o município de Lontra, que são municípios relativamente pobres de Minas Gerais, passam a alcançar um valor aluno ano mínimo total do Brasil, que é 5.643. Eu trago aqui também que Minas Gerais é um exemplo muito importante, porque ainda assim, ainda que tenha o funcionamento da complementação VAT, ainda assim existe uma desigualdade muito grande, que é uma desigualdade entre esses municípios aqui que eu coloquei, e o município de Douradoquara. Douradoquara é sede de uma hidrelétrica, numa represa, um município muito pequenininho, mas que tem uma receita gigantesca. Pouquíssimos alunos, para uma receita muito grande, dá um valor aluno ano total enorme, R$ 23.000 por aluno por ano. Claro, enorme quando a gente pensa na desigualdade entre municípios brasileiros, porque esse valor aqui, se você divide por 12, ele é um valor que não chega, por exemplo, no custo por mês de grandes conglomerados de escolas particulares, né, ou escolas particulares de elite, que, em geral, tem um valor de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000 por mês. Né? Então, Douradoquara, a gente pode comparar a qualidade do ensino dada pelo financiamento da educação em Douradoquara com uma escola particular que não é de elite, mas é de alto nível socioeconômico. Então, há exemplos aqui do efeito Fundeb no caso de Minas Gerais. E aí, para mostrar para vocês e fechar essa questão da complementação da União, a evolução da complementação da União nos próximos anos, a partir aqui de 2021. Em 2021, a gente tinha uma complementação VAF, que era de 10% da soma dos fundos estaduais. A complementação VAF ela vai continuar em 10% para sempre, até 2026. O que vai crescer de complementação da União é justamente essa complementação VAT, que é a complementação para os municípios, para as redes de ensino que mais precisam. Então, ela era de 0%, ela não existia no Fundeb antigo, ela passou a ser de 2% em 2021, nesse ano está de 5%, e vai crescer até chegar a 10,5%. E tem uma terceira complementação da União, que ainda não existe, e que lá no final da nossa conversa eu vou mostrar para vocês o funcionamento, mas ela ainda não está muito bem ajustada, não tem uma fórmula pronta de funcionamento, que é a complementação VAR, a complementação por resultados educacionais. Ela não existe, vai passar a existir no ano que vem e vai chegar a 2,5%. Portanto, o total da complementação da União vai chegar, somando cada uma dessas três partes,
em 23% da soma dos fundos estaduais no ano de 2026. É um crescente do papel da União no financiamento da educação. Agora, explicada aqui a parte da redistribuição dos recursos, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica absolutamente à vontade, pode levantar a mão, pode escrever no chat que eu estou vendo por aqui, mas eu queria entrar num tema que eu acho que preocupa muito vocês como gestores públicos, que é o que pode e o que não pode fazer com os recursos do Fundeb. Então, os recursos do Fundeb, o que é permitido fazer com esses recursos que são recebidos? Primeira coisa, só pode aplicar em despesas típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é definido pelos artigos 70 e 71 da LDB. O que não está definido como manutenção e desenvolvimento do ensino? Não está incluído, por exemplo, merenda escolar, uniforme escolar, subvenções a entidades privadas como as associações de pais e mestres, obras de infraestrutura e de conectividade que sejam feitas fora dos prédios da educação, ainda que sejam para beneficiar o entorno da escola, se não for dentro do prédio escolar, não pode entrar como algo que pode ser financiado com recursos do Fundeb. Além disso, programas de assistência psicológica e social. É permitido? É permitido, sim. Ainda que esses dois tipos de programa não estejam no conceito de MDE, a última legislação do Fundeb permite que esses programas possam ser financiados com recursos do Fundeb, no caso de pagamento de salários para assistentes sociais e para psicólogos escolares. Outra coisa que é importante dizer, proibido o uso de recursos do Fundeb para pagar inativos e aposentadorias a qualquer título. Não pode. A Constituição Federal, a partir de 2020, declarou inconstitucional o uso de recursos do Fundeb para pagamento de inativos e pensionistas. E aquilo que a gente já tinha falado, é permitido que até 10% dos recursos das receitas do Fundeb, elas possam ser utilizadas no ano seguinte. Então, o regramento atual do Fundeb permite que até 10% das receitas de um ano possam ser empenhadas, liquidadas e pagas entre 1º de janeiro e 30 de abril do exercício seguinte. Ou seja, vamos supor que um município de... vamos pegar aqui o município de Aparecida, né? Aparecida, então, recebe do Fundeb 30 milhões de reais. Pode usar até 3 milhões de reais no ano seguinte, mas os outros 27 milhões de reais precisam ser utilizados no próprio exercício. E existe uma polêmica, uma divergência entre secretários de finanças. Era um caso em Mogi das Cruzes, o município onde eu estava como secretário adjunto, que essa divergência, se o empenho deve ser feito no ano corrente ou não. Existem alguns secretários de finanças que acham que sim, que todo recurso tem que ser empenhado, mas a parcela diferida pode ser liquidada e paga no ano seguinte, essa parcela diferida, e tem outros secretários de finanças que têm um entendimento, e o Tribunal de Contas não é muito claro a respeito disso, que essa parcela diferida pode ser empenhada, liquidada e paga. Nenhum empenho precisa acontecer no ano corrente. Então, isso é o que é permitido de uso de recursos do Fundeb. O que é obrigatório? Aplicação apenas nas etapas de ensino da educação básica. Os municípios não podem financiar programas de educação superior ou de educação não formal com recursos do Fundeb. E a exceção dos recursos recebidos da complementação VAT, esses recursos recebidos do Fundeb, eles podem ser divididos indiscriminadamente entre as etapas. Vou voltar lá para o caso de Aparecida. Aparecida recebe, olha, 30 milhões. Se a gente olhar, mais ou menos 10% disso é por conta das matrículas que a Aparecida tem no ensino fundamental em tempo integral, as 447 matrículas no ensino fundamental em tempo integral. Mas a Aparecida não precisa usar 10% dos recursos recebidos com o financiamento dessas matrículas. Pode usar 5%, pode usar 15%. O uso entre as etapas de ensino e os tipos de ensino é indiscriminado. É algo discricionário de cada rede de ensino. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem alguns questionamentos, o município recebe
50% das matrículas, 50% dos recursos do Fundeb por conta das matrículas na educação infantil, então tem que usar 50% na educação infantil. Não é verdadeiro isso, é indiscriminado. A menos os recursos recebidos da complementação VAT. Esse sim, 50% dos recursos recebidos da complementação VAT devem ser aplicados na educação infantil. E o INEP calcula uma diferenciação desse percentual de acordo com cada rede de ensino beneficiária desse tipo de complementação. E também esse tipo de complementação tem uma outra subvinculação, que é 15% dos recursos sendo aplicados em despesas de capital, sobretudo investimentos em obras. E a última regra de obrigatoriedade dos recursos do Fundeb, que é muito importante da gente colocar. 70% no mínimo dos recursos do Fundeb devem ser aplicados em remuneração dos profissionais da educação. Essa definição dos profissionais da educação é uma das coisas mais polêmicas que aconteceu nesses últimos tempos no Fundeb. Está na Constituição Federal, mas é na lei que se define quem são os profissionais da educação. A lei do Fundeb, primeiro Fundeb, de 2007, definia que era 60%, não 70%, que deveria ir para a remuneração dos profissionais. Mas eram profissionais do magistério, não os profissionais da educação no sentido mais amplo. Incluía, então, docentes e profissionais que atuavam com atividades pedagógicas, em apoio à docência. Com o novo Fundeb, em 2020, a lei passou a definir 70% no mínimo para profissionais da educação em efetivo exercício na rede pública, sendo aqueles definidos pelo artigo 61 da LDB. Era profissional da educação quem tivesse formação em pedagogia ou afins, ou licenciaturas. E também incluía os assistentes sociais e os psicólogos atuando na educação. O que mudou no final do ano de 2021, já com o Fundeb funcionando, com a Lei 14.276, foi um entendimento mais amplo, e esse é o que está vigente nesse momento. Profissional da educação é aquele que está em atividade pedagógica, é aquele que está em atividade de apoio técnico, de apoio administrativo ou operacional nas escolas e nas redes de ensino. Só não pode estar em desvio de função, está atuando numa outra secretaria, ou está atuando com educação não formal, ou está atuando, por exemplo, no polo da Univesp, né, que é relacionado a ensino superior. Então, todos os profissionais de educação, independente da formação, estão agora contemplados nessa subvinculação mínima de recursos do Fundeb. Agora, entrando rapidamente aqui na perspectiva do abono salarial. Não sei quantos municípios aqui tiveram que, para cumprir o mínimo de 70%, destinar abono salarial no ano de 2021. Antes de 2021, a possibilidade de pagamento de abono com recursos do Fundeb era algo nebuloso na legislação. Alguns tribunais de conta permitiam, outros negavam, outros contraindicavam, mas o FNDE passou a considerar em 2020 isso como algo proibido, porque a legislação não explicitamente permitia. Em 2021, no final do ano, com essa mudança da lei, passou a haver a previsão explícita de que o Fundeb pode ser utilizado para pagamento de abono salarial. Mas existia a vigência da Lei Complementar 173, que vedava a possibilidade de novos benefícios, novas formas de remuneração para a remuneração dos profissionais de educação, na verdade, para todos os profissionais do setor público, né? Agora, daqui para frente, o recurso do Fundeb pode ser utilizado para abono, mas provavelmente vai ser alvo de apontamento pelos tribunais de conta. Os tribunais de conta provavelmente vão falar que município que paga abono não está planejando direito os recursos que tem na educação e não está dando valorização real, que é aumento salarial ou outros benefícios fixos para a rede de educação. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. É permitido a partir de agora, não tem nenhuma lei que se contrapõe a isso, mas os tribunais de conta, muito provavelmente, vocês conhecem também o Tribunal de Contas, como que funciona, vão fazer esse apontamento. É um apontamento, né? Não vai ser uma ilegalidade, tá bom? Então, sobre abono, acho que era isso que era importante trazer. Continuando aqui em outros temas relacionados ao Fundeb, é muito importante que todos os gestores públicos tenham em mente as suas obrigações em relação à transparência
dos valores e do uso dos recursos do Fundeb. Os governos têm pelo menos 3 momentos distintos para comprovar a utilização dos recursos do Fundeb. Mensalmente, tem que fazer um reporte, um relatório gerencial para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conforme estabelecido na lei. Bimestralmente, tem que preencher os relatórios do CIOP, né, o Sistema do Governo Federal, resumindo a execução orçamentária no bimestre, e anualmente tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, de acordo com as instruções dessa instituição, e aí poderá, aqui ficou incompleto, mas a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas tem que vir acompanhado do parecer do CACS-Fundeb. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês do CACS-Fundeb. Em geral, o CACS-Fundeb ele é encarado por muitos gestores municipais como um inimigo. E eu queria tentar desfazer essa noção. O CACS-Fundeb é uma unidade independente, precisa ter apoio material e logístico do Poder Executivo para funcionar, mas os pareceres do CACS-Fundeb eles não são punitivos. Na verdade, os conselheiros eles deveriam ser parceiros na tomada de decisão e também facilitar a comunicação das informações com a rede de ensino, porque os conselheiros do CACS-Fundeb eles são representantes de diferentes segmentos da comunidade educacional. Inclusive, a partir de agora, a partir de 2021, passou a ter representantes também das organizações da sociedade civil no CACS-Fundeb, de representantes das escolas indígenas, das escolas do campo, das escolas quilombolas, quando houver, claro, né? E com um mandato maior, mandato agora de 4 anos, inclusive sendo possível integrar o CACS-Fundeb ao Conselho Municipal de Educação. O que eu quero trazer para vocês é isso. O CACS-Fundeb ele pode ser um parceiro. É claro que a gente tem a obrigação de prestar contas, isso às vezes pode ser um pouco maçante, mas o CACS-Fundeb ele tem um grande potencial de ajudar o Poder Executivo na organização das decisões financeiras. Então, por exemplo, o município vai ter dificuldade de cumprir o mínimo de 70%. Chama o CACS-Fundeb, apresenta o cenário, apresenta quais são as possibilidades e discute junto, porque justamente o CACS-Fundeb vai fazer com que a informação chegue de uma maneira mais redonda na comunidade educacional. Outro ponto importante para todos os gestores públicos em educação é a diferença entre a LOA e as estimativas do Fundeb. Por exemplo, as estimativas do Fundeb, os municípios recebem provavelmente no final do ano. Normalmente isso acontece no final do ano, porque o governo federal tem até o dia 31 de dezembro para publicar as estimativas do Fundeb. Mas o nosso prazo de envio da LOA para o Poder Legislativo, para a Câmara dos Vereadores, é 31 de agosto. Ou seja, tem uma diferença temporal. A gente manda a LOA sem saber as estimativas reais. Como chegar nos melhores números se a divergência é líquida e certa? Para a gente ter que fazer o mínimo de correções na LOA ao longo do ano seguinte, a partir de abertura de crédito, de créditos por excesso de arrecadação. O ideal é você olhar para o Fundeb do ano anterior, observar se teve variação expressiva nas suas matrículas, e se sim, fazer a projeção proporcional do quanto que vai ter e também computar a estimativa do quanto que o país vai crescer, né, do ponto de vista de crescimento econômico. Essa é a melhor forma de você chegar na melhor estimativa de Fundeb para o ano seguinte, uma vez que as estimativas oficiais, os municípios ainda não terão tido acesso. Para chegar aqui, chegando já ao final da apresentação, vale dizer também, e acho que muitos municípios estão convivendo com isso, a perspectiva da relação entre o Fundeb e o piso salarial dos professores. Não é novidade para ninguém que está aqui, que o governo deu um reajuste, o governo federal fez um reajuste do piso salarial dos professores de 33% nesse último ano, para esse ano de 2022, o que deixou muitas redes de ensino em polvorosa, em uma situação muito difícil, porque não tem condições financeiras de bancar de fazer efetivamente esse reajuste salarial. O que é importante dizer é que o que o governo federal fez não foi uma escolha política, foi pautado na lei de 2008, 11.738, que define que a avaliação do piso
vai ser igual à variação do valor mínimo aluno do Fundeb, o VAF, de 2 anos anteriores. Ou seja, como o Brasil, no período pós-pandemia, nesse período depois da grande crise pandêmica, cresceu muito, então a gente tem aí um cenário de reajuste alto do salário dos professores. E vale lembrar que o piso é calculado para 40 horas e deve seguir numa proporcionalidade nas outras jornadas. Então, por exemplo, para professores 30 horas, então o piso, que é para 40 horas de R$ 3.845, deve ser 3/4, né, para os professores 30 horas. Vale dizer também aqui que a CNM, para 40 horas de aula, Inês. Então, se o professor ele recebe 40 horas, a remuneração dele é para 40 horas, né, no total de trabalho de carga horária da semana, então o piso é de 3.845. Se o professor é contratado para 30 horas, então é 3/4, né, 30 sobre 40, 3/4 de 3.845. Vale dizer que Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos estão ainda atuando, tentando reverter isso judicialmente e tentando mudar a lei de 2008. Possivelmente a gente vai ter alterações em relação a isso nos próximos anos. E falando do que vem por aí, só queria passar muito rapidamente sobre 3 coisas que provavelmente vão ser regulamentadas ou no próximo ano, ou nos próximos 2 anos, ou nos próximos 3 anos. Primeira questão é a complementação VAR, complementação por resultados educacionais. A fórmula não está definida, o Congresso preferiu não entrar nessa temática em 2021, mas vai precisar ser definida esse ano, porque o início da complementação VAR, da distribuição dela, vai ser ano que vem, 2023. O que é importante vocês, como gestores públicos, saberem para poderem receber, eventualmente, essa complementação VAR? Tem condicionalidades para esse recebimento. As redes de ensino só vão poder receber a complementação VAR se tiverem um critério técnico para provisão do cargo de gestor público, ou mérito, ou desempenho, ou uma escolha da comunidade escolar entre candidatos previamente aprovados em avaliação de mérito e desempenho. Então, essa é a primeira condicionalidade. Segunda condicionalidade, participação de pelo menos 80% dos alunos na prova Brasil, né, nas provas do SAEB. Terceira condicionalidade, redução das desigualdades socioeconômicas e raciais medidas nesses exames. Tem que diminuir ao longo do tempo essas desigualdades. Quarta condicionalidade, o Estado, como um todo, tem que ter um regime de colaboração definido em legislação e operando. Então, por exemplo, a repartição do ICMS e educação tem que estar funcionando. E quinto, o currículo, os referenciais curriculares da rede precisam estar alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Então, essas são as condicionalidades já definidas para que o município possa ter acesso ao recurso da complementação VAR. Mas o quanto que ele vai receber, isso vai ser uma fórmula de cálculo que ainda não está definida. A gente sabe quais são os elementos dessa fórmula de cálculo. É o nível e o avanço dos resultados de aprendizagem, é a ponderação pela taxa de participação nas provas, no SAEB, é uma ponderação por uma medida de equidade, que é a diferença dos resultados entre diferentes grupos raciais, entre diferentes grupos de nível socioeconômico, e as taxas de aprovação e também o inverso da taxa de evasão. Além disso, vem por aí, e a gente não sabe exatamente quando que vem, tem até 2026 para regulamentar, fatores de ponderação de equidade, tanto a equidade fiscal, quanto a equidade socioeconômica, quanto um fator de capacidade fiscal. Basicamente, o que vai ser implementado no Fundeb, a gente não sabe quando. A matrícula da rede, que tem menos recurso fora do Fundeb, passa a ter um peso maior, justamente para tentar reduzir aquelas desigualdades que a gente vê de municípios ricos que são muito ganhadores líquidos com o Fundeb. Segundo fator de ponderação é de equidade socioeconômica. Um valor maior, um peso maior para a matrícula de uma criança em situação de vulnerabilidade. E o terceiro ponto é para tentar corrigir aí uma questão de contra-incentivos de aspecto fiscal, para dar aí um peso maior para as matrículas das redes que se esforçam mais para arrecadar mais impostos. De novo,
ainda não estão vigorando esses fatores de ponderação, eles devem ser implementados ao longo dos próximos anos, pelo menos até 2026. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, e aí depois tem outros slides, se vocês quiserem ver no anexo dessa apresentação, essa apresentação vai ficar disponível, é uma adequação dos fatores de ponderação das etapas de ensino, que a gente falou no início da apresentação, ao diferencial real de custo. Vou dar um exemplo para vocês. Creche em tempo integral. Creche em tempo integral tem um peso de 1,3. Relacionado ao fator de ponderação do ensino fundamental urbano, que é peso 1, isso significa 30% a mais. Mas o custo da creche em tempo integral não é só 30% a mais do que o custo de um aluno do ensino fundamental urbano parcial. Segundo esse cálculo aqui que o Samuel Franco fez e apresentou à Câmara dos Deputados, não é 30% a mais, é 222% a mais. A creche em tempo integral, por ter muito menos aluno por turma e ter, muitas vezes, 7, 8, 9 horas de aula por dia, tem um custo 222 vezes mais, ou seja, 3,22 na comparação com o peso do aluno dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esses dados aqui mostram como provavelmente vai ser ajustado o fator de ponderação, justamente para que se tenha uma correspondência maior entre o fator de ponderação e o custo real das etapas de ensino. Percebam aqui também, só para mostrar para vocês, que a educação especial, os alunos com deficiência, hoje tem um peso de 1,2, mas o que esse estudo mostrou é que o peso, na verdade, deveria ser de 1,3 e não 1,2. E aí eu paro por aqui, até por conta do tempo, né? Agradeço muito, e mostro para vocês que tem outros slides aqui, muito falando sobre a importância de uma agenda, um capítulo de equidade na educação brasileira, e que isso pode ser promovido também, precisa ser promovido, dentro de cada uma das redes de ensino. O enfrentamento da desigualdade é talvez a principal tônica do avanço que a gente precisa fazer no financiamento da educação. Enfim, falei muito, trouxe muito conteúdo, espero que não tenha ficado muitos pontos em aberto, mas eu deixo aqui aberto, se vocês tiverem alguma dúvida, o material vai ficar à disposição. E Silvia, se quiser compartilhar meu contato com eles, por gentileza, tá bom?